Um garoto, 10 anos. Esse garoto de 10 anos é bom de bola. O pai foi jogador de futebol, mas não quer saber do garoto. A mãe então fala: filho, você vai tentar a vida no mundo do futebol. Vou te levar na escolinha. Vou te apresentar, inclusive, um técnico. O técnico gosta do menino. Vê que o menino tem futuro. Tá no sangue, o pai foi jogador. Só que o pai não liga muito pro garoto. Então, o técnico de futebol, o professor, se aproxima cada vez mais deste garoto, cuida dele, a ponto de ir buscá-lo na escola. Esse menino passa a gostar tanto do professor que começa a chamá-lo de pai. Uma psicóloga começa a identificar sinais perigosos nesta relação e informa a mãe. Fala: olha, você tem que tomar cuidado, porque esse garoto, ele está indo muito para o outro lado e se distanciando da mãe, da família. E este homem, o técnico, percebe que vai se distanciar do garoto que ele gosta tanto. E o pior acontece. É o caso de repercussão já em todo o mundo, em que este professor e técnico descobre que esse menino vai se distanciar dele e ele sequestra o garoto. Ele some com o garoto. Ele mata o garoto. A polícia deve ouvir testemunhas hoje deste caso do técnico de futebol que sequestrou e matou o menino de 10 anos. Como eu disse, o menino era tão próximo do treinador que o chamava de pai. A psicóloga alertou a família sobre a relação dos dois e a psicóloga orientou que eles se afastassem. E quando o professor e técnico percebeu que o afastamento ia acontecer, o pior aconteceu. A reportagem com novas informações já desta terça-feira você assiste agora no Balanço Geral. Nas fotos, os dois sempre estão juntos, até parecem pai e filho. Na verdade, Fernando Sierra era o treinador de futebol do garoto Felipe Romero, de 10 anos. Em apenas 2 anos, os dois ficaram amigos, próximos. Fernando o tratava como filho. Só que o técnico desenvolveu uma relação doentia com o menino. Felipe tinha referências em casa. Ele é filho do ex-jogador de futebol Luiz Lúcio Romero, que se destacou como jogador do Peñarol, um dos grandes clubes do Uruguai. Só que, segundo a família, o ex-atleta sempre foi um pai ausente. Não levava o filho nos treinos, não demonstrava amor pelo garoto. O menino não falava do pai. Nas últimas semanas, ele só falava do técnico. Por mais uma vez, Felipe o chamou de papai. Fernando Sierra trocou de clube. Passou a treinar um outro time. Mesmo assim, não se afastou do garoto. Ele buscava o Felipe nos treinos, na escola. Se apresentava sempre como um amigo da família. Por isso, as pessoas não viam nada de estranho naquela relação tão próxima com o garoto. Não é só isso. Ele chegava a frequentar as reuniões do colégio do Felipe como se fosse o responsável por ele. Mas tudo mudou quando a psicóloga do garoto chamou a mãe para uma conversa. Ela havia notado que Felipe, que sempre foi um bom menino, passou a ter um comportamento estranho. Ela então deu uma orientação para a família. Pediu que o garoto se afastasse de Fernando. Foi recomendado que a mãe não deixasse mais o menino sozinho com o treinador. No dia seguinte, Fernando foi até a escola do garoto e pegou o menino. Ninguém desconfiou de nada, já que o técnico buscava o garoto com frequência. Os dois desapareceram. O caso mobilizou o Uruguai. Foram criadas campanhas em redes sociais e os amigos da família se ofereceram como voluntários para participar das buscas por Felipe. O técnico não deixou pistas. A família entrou em desespero. Não estamos falando de sequestro, porque não é um sequestro. O que nós sabemos é que há um menor retido. Queremos resgatá-lo.
Dias depois, o final que ninguém esperava. Foi o próprio Ministério do Interior que se encarregou de dar a notícia. Fernando Sierra matou o menino e depois acabou com a própria vida. Exames feitos nos 2 corpos revelaram que o garoto era vítima de abuso sexual e já há algum tempo. Familiares contaram para a polícia que nunca desconfiaram de nada. Fernando Sierra não tinha passagens pela polícia. Os investigadores agora querem saber se o técnico maníaco fez mais vítimas. Que história, hein? Que história envolvendo este técnico e este garoto. Por isso, pai, mãe, tio, tia, vovó, fiquem atentos nas relações envolvendo crianças e adultos. Ah, Agostinho, mas tem uma pessoa aqui na rua que é tão bacana e leva ele para cima e para baixo e leva ela para cima e para baixo. Tome cuidado. Seja atuante, seja presente, converse com as crianças, esteja em cima, acompanhe. Se tiver celular, fique atento, olhe o celular. Se vai para o computador, olhe o que está conversando no computador, porque a criança não sabe da maldade presente na vida do homem. Lombardi. Aqui no caso, o técnico acabou ocupando o espaço que era do pai e a mãe achou que, puxa, encontrei uma pessoa que vai cuidar bem do meu filho como se fosse o pai que o abandonou e no fim deu nisso aí. Triste, a história é muito triste mesmo. O garotinho Felipe, sentindo a ausência do pai, viu nesse rapaz a presença do pai e acabou gostando deste homem. E esse homem usou toda a ingenuidade de uma criança, toda a pureza de uma criança para cometer esses abusos. Ele matou a criança e depois tirou a própria vida.